Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Vocês possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Querido Espírito Santo, essa é a tua linda palavra, infalível, inspirada, eterna, poderosa. Aplica essa palavra trazendo revelação plena sobre o grande dia do juízo. Aplica essa palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Fala conosco do teu jeito e da tua maneira. Tira, Deus, toda a cegueira espiritual, todo o engano deste mundo, e revela, Deus, a tua palavra para o tempo do fim. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor haverá de fazer, e te glorificamos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Pois bem, como disse, estamos dando continuidade à mensagem Apocalipse, o tempo do fim chegou. E hoje eu escolhi o tema juízo das nações, mas pode ser também juízo final, como você queira. Nós vamos usar as duas expressões. Lembrando que aqui foi a parte final do sermão profético do Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e capítulo 25. O texto que lemos foi o Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 a 46, onde Jesus fala exclusivamente sobre o juízo das nações, ou o juízo final na compreensão de muitos. Essa parte do sermão profético, nessa parte, o Senhor Jesus Cristo narra como será o dia da sua volta gloriosa, ou o grande dia do juízo final. Nós temos aqui a descrição do próprio Jesus, o Rei dos Reis, sobre o dia da sua volta. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, ele mesmo falando da sua vinda, ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus se apresenta aqui como Filho do Homem, como Rei, pois ele se assentará no trono da sua glória, e ao mesmo tempo ele se apresenta como juiz de todos os povos, de todas as nações, de todas as pessoas. Todos estarão reunidos diante do seu trono de glória para o ajuntamento, e imediatamente, de acordo com as suas palavras, naquele ajuntamento haverá uma separação.
Veja bem, neste mundo em que nós estamos vivendo, os tribunais de justiça podem ser corrompidos, juízes podem ser subornados, inocentes podem ser condenados, e culpados muitas vezes podem ser ou são inocentados. Porém, no dia final, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer perante o Supremo Juiz, Jesus, para um julgamento justo. E naquele último dia, o grande dia do Senhor, todas as nações que já existiram, todos os povos que já existiram, e todos aqueles que agora existem, estarão reunidos diante do trono de Jesus, ou seja, diante do seu tribunal, quando Ele voltar na sua glória, poder e majestade. Todas as pessoas que já viveram na terra, e todas aquelas que agora estão vivendo, sim, todos, desde Adão e Eva, que começaram a viver lá no Éden, até a última pessoa que viver nessa terra, todos compareceremos perante Jesus naquele dia, para o juízo final. Em primeiro lugar, vamos olhar para esse texto como Jesus nos apresenta. A primeira coisa é: o Senhor Jesus voltará como Rei. Mateus 25, 31 nós já lemos, mas vamos repetir. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, para julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, todas as pessoas de todas as épocas. Lá no Salmo de número 24, versículos 8 a 10, o salmista fez uma pergunta que ele mesmo respondeu. Ele começa dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E ele continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele pergunta novamente: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sim, Jesus é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Rei da Glória, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 16, nós lemos as seguintes palavras sobre Jesus: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, esse título de Jesus está escrito no seu manto e na sua própria coxa, na sua própria pele: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para que não fique dúvida que Jesus é Rei. Foi assim que Mateus apresentou Jesus, e os judeus recusaram a receber Jesus como Rei da Glória. Mas Ele, para mostrar que é Rei, voltará, não para julgar uma nação, mas todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as etnias, todas as pessoas que já existiram e aquelas que ainda vão existir. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como Rei, Jesus julgará as nações. Mateus 25, 32, parte A: todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações serão reunidas em sua presença. No livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, versículos 11 e 12, o apóstolo João, agora tendo uma visão nesse dia glorioso da volta de Jesus, ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E olha o que João diz: e vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme
conforme o que estava escrito nos livros. Diz Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12: Jesus voltará, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estarão em pé diante dele. A segunda coisa que vemos nesse texto é que o juízo, como já disse, será universal. Todos teremos que comparecer. Mais uma vez, todas as nações estarão reunidas diante do trono de glória do Senhor Jesus Cristo. Mateus, mais uma vez, 25:32 diz: todas as nações estarão reunidas na sua presença. O Rei Jesus é quem fará a separação. Quando ele diz nesse mesmo versículo, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. O Rei Jesus é quem fará essa separação entre bodes e ovelhas, numa linguagem aí que Jesus está figurando para mostrar o que vai acontecer. Nenhum bode ficará entre as ovelhas, e nenhuma ovelha ficará entre os bodes. Cada pessoa será colocada no seu devido lugar, ou entre ovelhas ou entre bodes. Quem fará essa separação é o próprio Jesus, e não haverá erro. Todas as pessoas, sem nenhuma exceção, terá que comparecer diante de Jesus, e ninguém escapará. Apocalipse capítulo 20, verso 12: vi também mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do Senhor Jesus. Seja grande ou pequeno, seja rico ou pobre, seja negro ou branco, seja asiático ou europeu, ou americano ou brasileiro, ninguém escapará desse dia. Todos teremos que comparecer diante do trono do julgamento do Senhor Jesus Cristo. E nesse dia os livros serão abertos, e cada um será julgado de acordo com o que está escrito nos livros. Ninguém poderá fugir do tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nós vamos comparecer, e nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos, o bem ou mal. Preste atenção nisso. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Agora, outra coisa interessante: a prestação de contas naquele dia será individual. A prestação de contas será individual. Romanos capítulo 14, verso 12 diz: assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Cada um de nós daremos conta de si mesmo. Cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, preste atenção: você que se desviou da fé por causa de um escândalo, você que deixou o primeiro amor esfriar por causa de alguma coisa que você viu em algum lugar e você não gostou. Ei, naquele dia não adianta você chegar lá diante do dia do juízo e dizer: Jesus, eu até ia bem, mas um dia aconteceu uma coisa que eu não gostei, um dia alguém me machucou, um dia eu fiquei ferido, e por isso eu saí, e por isso eu me afastei, e por isso eu me desviei do caminho do Senhor. Cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Sabe o que me conforta? Eu vou dar conta da minha vida, dos meus atos, palavras, ações e atitudes. Mas você também vai dar conta de cada palavra, de cada ação e de cada atitude. Você está preparado? O juízo é universal, mas a prestação de contas é individual. Preste atenção nisso. É preciso que você saiba disso. No último dia não adianta você dar desculpa porque você se desviou. Você quer um conselho? Volte agora mesmo para os braços do Senhor. Volte agora mesmo para a casa de Deus. Volte para o caminho do Senhor. E para de dar desculpas, porque naquele dia, se você não voltar, você vai estar do lado esquerdo e estará eternamente perdido. Tudo o que está oculto virá à luz e será esclarecido. Ouça isso: as pessoas podem esconder crimes, as pessoas podem esconder uma série de coisas, pecados, mentira, engano, falsidade. Pode esconder muita coisa do governo, os maridos podem esconder muita coisa das suas esposas, os filhos podem esconder coisas dos seus pais. Mas naquele dia, tudo que está oculto virá à plena luz. Hebreus capítulo 4, verso 13:
e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. E em Mateus capítulo 10, Jesus diz: tudo aquilo que está em oculto virá à plena luz. Ei, sai do seu pecado oculto, porque ele vai te levar para a condenação eterna, se você não mudar de vida. Porque tudo será esclarecido naquele dia. Tudo que está debaixo do tapete, tudo que está oculto, tudo que está escondido, virá à plena luz. Hebreus capítulo 9 nos diz uma coisa: que nós só temos uma vida para viver, nós só morremos uma vez, e depois teremos que prestar contas ao Senhor. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você não terá uma segunda chance. É agora ou nunca. Ou você é salvo agora, ou nunca será salvo. Estará eternamente perdido. Faça a sua escolha. Terceira coisa que esse texto nos mostra é a separação entre os justos e os ímpios. Mateus 25, 32 e 33, mais uma vez: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Os salvos serão colocados à direita do Senhor Jesus. Mateus 25, 33, parte A: e porá as ovelhas à sua direita. Os perdidos serão colocados do lado esquerdo do trono do Senhor Jesus, mas os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 33, parte B. Presta atenção nisso. Todos os homens, sem nenhuma exceção, serão enquadrados em apenas dois grupos. Todos naquele dia. Como eu disse, todos os que já existiram desde Adão até o último que existir nos dias da volta de Jesus, todos nós seremos enquadrados em apenas dois grupos: ovelhas ou bodes, salvos ou perdidos, bem-aventurados ou condenados. As ovelhas são identificadas nesse texto como justos e serão colocados à direita do trono de Jesus. Mateus 25, 32, 33 e 37 nos falam sobre isso. Os bodes serão colocados à esquerda, e são chamados por Jesus nesse texto de malditos. Eles são chamados de bodes em Mateus 25, 32, depois no verso 33 e no verso 41, eles são chamados de malditos. Que palavra pesada! Você não vai querer ouvir isso, mas você precisa mudar de vida enquanto é tempo. Todos os julgados, todos naquele dia serão divididos em duas grandes categorias, apenas duas categorias. Não haverá distinção entre reis e súditos. Não importa se você foi um rei ou se você foi um plebeu. Não importa se não haverá distinção entre patrões e empregados. Ah, meu querido, isso aqui existe hoje e é necessário, mas naquele dia, não importa se você foi rei ou um súdito, um rei ou um plebeu, um patrão ou empregado, se você é grande ou pequeno, clérigos ou leigos, não haverá distinção entre isso. As categorias serão diferentes. Não se fará menção alguma de denominações. Ei, você que está preso na placa de uma denominação, essas coisas nem serão citadas naquele dia. Não serão citadas filosofias, nem ideologias, nada disso, porque todas essas distinções já terão sido eliminadas naquele mesmo dia. A grande distinção no dia do juízo, a grande distinção dos homens naquele dia do juízo, não será entre ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, brancos e negros. Não será isso. Mas entre os que servem a Jesus Cristo e os que não servem, entre os benditos do Pai que está no céu e entre os malditos. Naquele dia você vai estar em um dos grupos, ou você vai estar entre os benditos à direita ou entre os malditos à esquerda. E esses da esquerda serão banidos e lançados no fogo eterno.
No dia do juízo divino, no dia do juízo de Deus, todos os homens serão julgados com justiça e separados eternamente para destinos distintos e opostos, eternos. Hoje, justos e ímpios, santos e pervertidos, generosos e avarentos, salvos e perdidos, todos vivem juntos. Porém, naquele dia do juízo final, os salvos entrarão para a vida eterna e os perdidos sofrerão penalidade, destruição e morte eterna. De que lado você estará naquele dia? Se você continuar nessa vidinha de pecado predileto, posso te afirmar pela palavra de Deus, você estará do lado esquerdo. Se você quer estar do lado direito, comprometa-se com Jesus Cristo e com Ele só. Deixe todas as coisas desse mundo de lado e sirva a Jesus em consagração total. Dedique-se a Ele e somente a Ele, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele conhece os seus servos pelo nome. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Escute isso: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Em João capítulo 27, versículo 27 e 28, Jesus diz que Ele conhece bem as suas ovelhas. João 10, 27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Naquele dia você vai ficar do lado direito ou esquerdo? Se você servir a Jesus, estará do lado direito, porque Ele conhece os que lhe pertencem. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Aliás, o servo de Jesus tem uma marca que é invisível aos olhos físicos, mas é totalmente visível ao mundo espiritual. Por isso que o demônio não pode tocar nos filhos de Deus, porque a marca é o selo e a presença do Espírito Santo em nós. E esses estarão à direita, mas os filhos do diabo estarão à esquerda. Mais uma vez, de que lado você estará naquele dia? De que lado você estará? Eu estou certo que eu vou estar naquela multidão, e você também vai estar lá. A pergunta é: de que lado você vai estar? Do lado esquerdo ou do lado direito? Para de brincar com a sua fé. Saia do vício, saia do pecado predileto. Pare com essa vida oculta. Pare com essa vida que você esconde as coisas da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Seja um homem transparente, seja um homem de Deus, seja uma mulher transparente, seja uma mulher de Deus. Quarto lugar, presta atenção. Agora eu quero falar um pouco sobre a entrada dos salvos no reino de Deus. Mateus 25, 34. Então dirá o rei. Jesus fez questão de colocar Ele mesmo falando de si mesmo, e aí a palavra rei com R maiúsculo, Rei da glória. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai de posse no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o rei Jesus chama os seus discípulos amados de uma forma carinhosa, linda e maravilhosa. Ele diz: benditos do meu Pai, benditos do meu Pai. E ele dá uma notícia importante. Ele informa-lhes dizendo que aos filhos de Deus pertence o reino eterno, a glória da eternidade, o céu de luz e de glória que foi preparado antes da fundação do mundo. Sim, o Senhor preparou um lar para você, o Senhor preparou uma casa para você. A glória da eternidade é o destino dos filhos de Deus. Permaneça firme e fiel, perseverante, e não se deixe abalar por nada. Aí você pode fazer uma pergunta: pastor, quais serão os critérios? Quais serão os critérios que o Senhor vai usar?
para colocar uns à direita, outros à esquerda, para levar os da direita para o céu e os da esquerda jogar no inferno. Quais serão os critérios? O que será levado em conta? Eu vou te dar algumas respostas. Primeiro, a primeira coisa que será levada em conta é a fé em Jesus Cristo e nele só. Atos 16, 31, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A primeira coisa é fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, fé perseverante, fé que não volta atrás, fé que não negocia a vida com o mundo, a vida de Deus com o mundo. A segunda coisa é confessar Jesus como Senhor e eterno Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, o texto diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Sim, se Jesus é o teu Senhor, se você confessa Jesus publicamente, se você não tem vergonha diante do mundo de declarar que você é um servo fiel, um discípulo de Jesus, você estará à direita de Jesus no grande dia do juízo. A outra coisa é perseverar firme na fé até o fim. Perseverar firme na fé até o fim. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não tem nenhuma promessa para quem desiste, não tem nenhuma promessa para quem se desvia do caminho do Senhor, não tem nenhuma promessa para quem esfria o primeiro amor, não tem nenhuma promessa para quem volta atrás, mas para aqueles que perseveram. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A outra coisa que o texto deixa claro, que será levada em conta no dia, é a prática do segundo mandamento. No dia do juízo, presta bem atenção, o segundo mandamento terá um peso incrível. Talvez aqui você se torne um egoísta, você pensa só em você, só na sua casa, só na sua família, e aí você não liga o mínimo para as pessoas que sofrem. Pois escute o que está escrito nesse texto, nós já lemos. O segundo mandamento, Marcos 12, 31 diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse texto terá, o segundo mandamento terá um peso incrível, porque nesse texto Jesus deixou bem claro nesse sermão, que aqueles que estiverem à sua direita vão ouvir assim, Mateus 25, não coloca lá o texto de 35 em diante: bem-vindos, benditos do meu Pai, vocês possuem por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, pode ir passando, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava enfermo, vocês me visitaram, preso, vocês foram me ver. E aí eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou nu e te vestimos, ou forasteiro e te hospedamos? Quando foi que te visitamos quando você estava enfermo ou preso? E ele dirá: sempre que vocês fizeram a um desses mais pequeninos irmãos, Jesus diz, foi a mim que vocês estavam fazendo. Então um dos critérios naquele dia, as boas obras não servem para a nossa salvação, mas um dos critérios é a prática do segundo mandamento, que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que o salvo, o discípulo, tem que fazer o máximo para demonstrar o seu amor ao próximo, para repartir com aquele que não tem. E isso é transformar o discurso religioso em prática de amor e cuidado para com os que sofrem, para com as pessoas que precisam. Ou seja, que a melhor maneira de você servir a Jesus é servir as pessoas. A melhor maneira, vou repetir, de servir a Jesus é servir as pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa, eu quero dizer a você, as nossas boas obras, vou repetir isso, as nossas boas obras não cooperam para a nossa salvação. A justificação é somente pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor, não pelas obras. Mas o salvo pratica as boas obras por amor ao próximo. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10 diz assim:
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação é de graça mediante a fé em Cristo Jesus, é um dom de Deus a salvação, mas o salvo, ele pratica as boas obras, porque para isso fomos salvos por Cristo Jesus. É o que diz Efésios 2, de 8 a 10. E Tiago vai dizer para a gente que a fé sem obras é morta. Portanto, se dissermos que temos fé, mas não tivermos obras, é uma clara evidência de que não temos fé para a salvação. Vou repetir: a fé sem obras é morta, diz Tiago. Portanto, se dissermos que temos fé, mas não tivermos obra, é uma clara evidência que não temos fé para a salvação em Cristo Jesus. Vou ler para você Tiago, capítulo 2, verso 17. Tiago 2,17, ele diz: assim também, a fé sem obras está morta. Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo, seu espírito está morto, e Tiago diz: a fé sem obras é morta. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o maior bem, a maior demonstração de amor que nós podemos dar a uma pessoa é pregar o Evangelho de Jesus a ela. Porque se apenas fizermos boas obras, se apenas entregarmos cesta básica e dermos roupas e calçado, isso passa e a pessoa vai morrer e vai para o inferno. Temos que fazer as duas coisas: temos que pregar o Evangelho da salvação, da libertação, da cura, da vida eterna em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo praticar as boas obras, abençoando as pessoas. É isso que vai ser levado em conta no último dia. O maior bem e a maior demonstração de amor que você pode fazer para uma pessoa é pregar o Evangelho de Jesus para ela. O julgamento final resultará em bem-aventurança para bilhões de pessoas. Sim, bilhões. Apocalipse 9, João viu uma multidão que ninguém podia contar, salvo diante do trono. Vou repetir: o julgamento final, o juízo final resultará em bem-aventurança para bilhões de salvos. E ao mesmo tempo resultará em punição eterna para bilhões de perdidos. Sim, bilhões de salvos e bilhões de perdidos. É o que a Bíblia vai nos dizer, é o que a Bíblia vai nos mostrar nesse texto de Mateus. Aí todas as nações, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem serve Jesus tem a vida eterna. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao céu a não ser por Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna e a garantia do céu. Quem não tem Jesus está perdido eternamente. É o que diz João 3,36. O dia do juízo será de luz para muitos e de trevas para muitos outros. Será um dia de felicidade para muitos e um dia de severo juízo para outros. Será dia de alegria eterna para os filhos de Deus e de tormento eterno para os perdidos. Só há dois destinos, escute isso: só há dois destinos: céu de glória ou inferno de fogo. No dia do juízo, todas as pessoas só terão dois destinos: ou você vai para o céu, estará à direita e irá para o céu, ou estará à esquerda e irá para o inferno. Estará à direita e receberá a salvação eterna, ou estará à esquerda e irá para o castigo eterno. Estará à direita e entrará para a comunhão eterna com Jesus, com Deus o nosso Pai, ou estará à esquerda e entrará no tormento com o diabo e os seus demônios por toda a eternidade. Faça a sua escolha. Se você está vivendo só para esse mundo, só para ganhar dinheiro, só para viver com os prazeres desse mundo, quero afirmar a você vai estar à esquerda. A menos que hoje você entregue a sua vida a Jesus para valer. E pare de brincar de religião. Pare de brincar de igreja. Leve Jesus a sério. Eu amo você o suficiente para pregar essa palavra para você. Talvez você não vai ouvir por aí. Você está acostumado a ouvir pregadores que vão pregar só o que você quer ouvir. Você continua nessa vida e você vai para o inferno com esse pregador. Todo pregador que não prega contra o pecado, que não aponta para o dia do juízo,
que não tem compromisso com a cruz de Cristo vai para o inferno. E se você quer um pregador que pregue só aquilo que massageia o teu ego, quero te avisar, você vai para o inferno junto com esse pregador. A escolha é sua. As recompensas dos justos serão a vida eterna, a salvação eterna, a glória do céu. E enfim, a nossa entrada definitiva no reino de Jesus, no reino eterno do nosso Pai, na nossa pátria celestial. Filipenses capítulo 3 verso 20, Paulo escreve: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Nós somos brasileiros, nós moramos aqui nessa pátria linda e maravilhosa, mas aqui não será o nosso destino. O nosso destino é o céu, o nosso destino é a pátria celestial. Eu te convido a ter uma visão da pátria celestial, a ter uma visão da cidade de Deus, e assim você vai parar de ser amigo do mundo e se tornar apenas amigo de Deus, alguém que vive com os pés na terra e os olhos e o coração na pátria celestial, porque a nossa pátria está no céu. Em último lugar, eu quero enumerar com você a condição eterna dos ímpios. A condição eterna dos ímpios. Qual será a condição eterna dos ímpios? Mateus 25, 41. Então o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda, projeção Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Se você acha que a mensagem de hoje está sendo dura, vai ser duro eu ouvir essas palavras no último dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todos que estiverem do lado esquerdo do trono de Jesus vão ouvir essas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De que lado você estará naquele dia? Jesus se dirige aos que estiverem à sua esquerda, dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Que palavra pesada, porque nós conhecemos Deus como Deus de amor, sim, mas a base do seu trono é a sua justiça. E naquele dia Ele não vai deixar de ser Deus de amor, Ele continuará sendo Deus de amor, mas pela sua justiça todos os ímpios serão condenados à eternidade no inferno. E a eternidade é eternidade, nunca passa. É sofrimento pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim. E ao dizer apartai-vos de mim, malditos, ele diz, ele envia os perdidos para o fogo eterno, que a princípio foi preparado para o diabo e seus anjos malignos. Os ímpios serão banidos da presença do Senhor Jesus Cristo para todo sempre e eternamente. E as mesmas perguntas que eu fiz quando falei dos salvos: quais serão os critérios para alguém ir para o inferno? O que será levado em conta? Primeira coisa, falta de compromisso com Jesus. Ei, você que se diz cristão, e você até que se diz cristão evangélico, mas a sua agenda não tem espaço para as coisas de Jesus, quase não tem espaço para as coisas da igreja. Você não dá espaço para Jesus, você não abre a sua casa para uma célula, você não abre a sua casa para um grupo de família, e depois você vai querer habitar no céu com Jesus? Se você quer habitar com Ele, assuma um compromisso de que a sua vida é de Jesus, que a sua casa é de Jesus, que a sua família serve a Jesus, que o que é seu aqui é de Jesus e está à disposição do Senhor para a expansão do reino de Deus nessa terra. Primeira coisa será levada em conta: a falta de compromisso com Jesus, a falta de reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar e que ressuscitou para a nossa justificação e salvação. A falta de ter Jesus como Senhor e Salvador, porque isso acarretará em condenação eterna. Outra coisa será levada em conta: os pecados de omissão. O que é omissão? É quando você sabe o bem que deve fazer e não faz.
E aqui será levado em conta os pecados de omissão para com os pobres, os que sofrem, os necessitados, porque essa atitude de omissão, de não cuidar dos pobres e necessitados, será a quebra do segundo mandamento que já mencionei em Marcos 12:31, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desamparar os necessitados, não atender os pobres, não cuidar das pessoas que precisam, é como deixar de amparar o próprio Jesus. Mateus 25, de 42 a 45, está Jesus falando sobre isso, e ele diz: porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e vocês não me vestiram, enfermo e na prisão e vocês não me visitaram. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu e não te vestimos? Quando foi que não te visitamos? E ele vai dizer: toda vez, cada vez que vocês deixaram de fazer a um dos mais pequeninos irmãos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então o pecado de omissão será um motivo de condenação também. Presta atenção nisso. Qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser o resultado disso? Aqueles que ouviram essas palavras, quando ele disser, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, o resultado será o inferno. E por fim, um lago de fogo, fogo eterno, um lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas todos os perdidos serão lançados lá. E a Bíblia vai chamar desse lugar que Jesus chamou de fogo eterno, onde os perdidos serão lançados. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Em Apocalipse 20, verso 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, é um lugar onde estará Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios e todos os perdidos por toda a eternidade. Sinceramente, eu gostaria que isso não tivesse escrito, mas está escrito. E eu tenho um compromisso de pregar toda a verdade da Bíblia para você. Você só vai cair lá se você quiser. No dia do juízo final, presta atenção nessa, estou quase encerrando. No dia do juízo final, toda pessoa que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, esse lugar terrível, que já numerei, onde vai estar a besta, o anticristo, o falso profeta, Satanás e seus demônios, todos perdidos. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 20, projeção, versos de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e o outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as obras, conforme que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um. Lembra que eu falei? O julgamento é individual. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não tem mais saída. Entregue sua vida a Jesus agora, ou você vai estar no lago de fogo por toda a eternidade. E não diga que eu não estou pregando com misericórdia. Estou pregando com misericórdia, a ponto de dizer que o que vai acontecer com você no futuro, se você não se arrepender e colocar sua vida nas mãos de Jesus. Ou seja, haverá eterna separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre os salvos e os perdidos. É o que diz Mateus 25, 46. A separação entre os que servem a Jesus Cristo hoje e os que não servem será eterna e imutável. Eterna, a separação entre os que servem a Jesus e os que não servem será eterna e imutável. Os perdidos irão para o castigo eterno. Verso 46, Mateus 25, 46, por favor. Irão estes para o castigo eterno, os que estiverem à esquerda, os perdidos. Os salvos entrarão para a vida eterna. Mateus 25, 46b. Mas os justos para a vida eterna. Os perdidos para o castigo, fogo, o lago de fogo. Os salvos para a vida eterna. Vou encerrar com uma frase.
Vou encerrar com uma frase que eu achei muito interessante, do John Charles Riley. Tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável, sem noite. Vou repetir: tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável, sem noite. E o inferno é uma noite interminável, sem dia. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está pronto para o grande dia do juízo final? Se fosse hoje, e pode ser a qualquer momento, de que lado você estaria? Esquerdo ou direito? Agora é hora de você entregar sua vida a Jesus. Nós queremos saber da sua decisão. Você pode aí preencher uma ficha pelo QR Code que está aí, e nós queremos acompanhar você e ajudar você. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Daqui a um pouco nós vamos ter um momento de oração muito forte por todos que estão se entregando a Jesus, e também para que haja cura. Deus te abençoe. Fique firme.